Olá, pequenos gênios! Como é que vocês estão? Na aula passada, nós aprendemos a regra de 3 simples quando estávamos utilizando grandezas diretamente proporcionais. Hoje, iremos ver como lidar quando as grandezas são inversamente proporcionais. Então, vem comigo, gênio, e segue essa lógica. Então, vamos para mais uma aula, gênios. Hoje iremos ver regra de 3 simples, mais uma vez, só que dessa vez utilizando grandezas que são inversamente proporcionais. Vamos ver qual é a diferença. Temos aqui um exemplo para praticar. 1. Considere que vamos viajar para uma cidade que fica a uma distância desconhecida. Se formos de carro a uma velocidade de 80 km por hora, levaremos 7 horas e meia nessa viagem. Então, quanto tempo vamos levar de avião se formos a uma velocidade de 500 km por hora? Vamos ver o que acontece aqui. Como vimos antes, a primeira coisa que podemos fazer é organizar as informações em uma tabela. Então nós vamos colocar aqui a velocidade e o tempo para a situação onde estaremos de carro e depois para a situação onde estaremos de avião. Então, de carro, a velocidade que vamos andar é de 80 km por hora. E o tempo que levaremos para fazer esse percurso é de 7 horas e meia. Enquanto que de avião nós vamos viajar a 500 km por hora. E o tempo nós não conhecemos. Vou colocar aqui como y, já que o x já é a distância que não conhecemos. Então, o que nós temos que ver aqui é qual é a relação que existe essa grandeza. Então, justamente, a velocidade e o tempo, nós já sabemos de exemplos anteriores que são grandezas inversamente proporcionais, uma vez que a distância é a mesma. Então, se a distância é a mesma, ou seja, x, quanto mais rápido você anda, menos tempo você leva para percorrer esse destino. Então, o que nós temos que fazer aqui vai ser justamente uma inversão em algum desses valores. Por quê? Se fossem o caso de serem duas grandezas proporcionais, nós poderíamos tirar justamente a razão deles e falar que elas são iguais. Só que, como estamos tratando de grandezas inversamente proporcionais, nós vamos ter que fazer um ajuste. Então, nós podemos justamente fazer o seguinte. Então, nós vamos montar as nossas frações, assim como montaríamos anteriormente. Então, nós podemos pegar aqui o 80 dividido pelo 500, só que, ao invés de colocarmos que isso aqui vai ser igual a razão de 7,5 dividido por y, como elas são grandezas inversamente proporcionais, nós vamos ter que inverter elas de lugar. Então, o y vai passar para cima na fração, enquanto que o 7,5 vai para baixo na fração. Então, olha o resultado disso aqui. Nós vamos ter, então, que 80 dividido por 500 vai ser a mesma coisa que y dividido por 7,5. Então, agora sim nós conseguimos montar a nossa regra de 3. Agora vamos resolver assim como na aula passada. Podemos fazer aqui, então, uma multiplicação cruzada. Então, nós vamos ver aqui que 500y vai ser igual a 80 vezes 7,5, que é a mesma coisa que 600. Então, agora podemos dividir por 500 em ambos os lados. E vamos descobrir que y é a mesma coisa que 600 sobre 500, que vai ser a mesma coisa que 1,2. Então, ao realizar essa viagem de avião, nós vamos levar 1,2 horas para percorrer essa distância. Uma outra maneira que poderíamos ter resolvido essa questão seria justamente pela ideia que vimos nas aulas de grandezas inversamente proporcionais, pois nós sabemos que o produto entre as duas grandezas tem que ser sempre constante. Ou seja, se nós fizéssemos 80 vezes 7,5, assim como fizemos, sabemos que o resultado dá 600. E agora que sabemos que o y é de 1,2 horas, nós podemos tirar a prova real. E podemos fazer 1,2 vezes 500,
que vai dar a mesma coisa que 600, ou seja, mantemos a nossa constante de proporcionalidade. E reparem que, ao realizarmos a inversão, o que nós acabamos fazendo é que justamente essas duas grandezas acabem se multiplicando, como vocês podem ver. Então, o 500 vai multiplicar o y, assim como o 80 vai multiplicar o 7,5. Então, no fundo, nós estamos usando aquela ideia das aulas anteriores, apenas estamos usando uma outra abordagem. Estamos apenas arrumando a casa para podermos seguir um único método, que seria o da regra de 3. E com isso, gênios, vamos encerrando a aula de hoje. Nos vemos na próxima.